aconteceu no dia 5 de maio do ano 2000, ou seja, está fazendo um pouquinho mais do que 20 anos. E eu considero que para que essa história possa ter algum valor para vocês, eu devo contá-la, mas inserindo-a no contexto no qual isso aconteceu. Quer dizer, eu devo começar na infância, porque eu fui batizado com 6 meses de idade. Nasci numa família de classe média do Rio de Janeiro, uma família majoritariamente de origem portuguesa, mas também espanhola, italiana e francesa, um pouco mais atrás. E eu fui educado na fé, nem chamo de fé, mas na crença de meu pai, que era de minha avó, que era de meu bisavô, que era o espiritismo. Eu fiquei no espiritismo até os 16 anos. Né? Apesar disso, eles me batizaram quando eu fiz 6 meses. Me batizaram na Igreja Católica. Mas meu pai me ensinou, me levava no centro espírita para aprender a teoria do Allan Kardec. Eu cresci com aquilo, acreditava e achava até que aquilo era a verdade absoluta. Eu estudei em colégios católicos, né? Mas não foi por causa da religião, porque lá em casa não havia nenhum católico. Havia só a Zizi, que era uma senhora que eventualmente morava lá conosco, não todo o tempo, mas uma pessoa muito querida. Ela, assim, era católica, ia à missa todos os dias, trazia garrafinha, olha que água benta para vocês. Eu ia lá, tomava aquela aguinha, achava uma delícia. E eu sei que a oração dela devia ser muito poderosa, porque muitas coisas aconteceram, mas tudo demorou muito, né? Com 16 anos eu deixei completamente de acreditar na existência de Deus. Eu digo completamente, é completamente mesmo. Eu passei a me identificar como ateu, ateu radical, pregava até o ateísmo, dizia que era uma burrice a pessoa acreditar em religião, mas como é que eu me tornei ateu? Eu acho interessante de contar porque não foi uma coisa natural, eu não tinha amigos ateus, não foi ninguém que me influenciou, a não ser o livro do filósofo René Descartes, francês, que dizia: eu penso, logo eu existo. Penso, logo sou, em francês, né? Je pense, donc je suis. Em português, penso, logo existo. É uma constatação, né, que nós fazemos da nossa existência por causa do nosso pensamento, do nosso movimento, e isso garante com certeza que eu existo. Agora, continuava ele na argumentação, quanto a outra pessoa, já não posso mais ter certeza que exista. Por quê? Porque quando eu sonho, eu vejo alguém. No sonho, essa pessoa é tão real que eu posso tocá-la, conversar com ela. Quando eu acordo, eu vejo que não há ninguém. Eventualmente, a pessoa com quem eu sonhei, eu nem sei se existe, né? Não posso dizer que não existe, mas também não posso dizer que existe. Às vezes é alguém desconhecido. E a única coisa que define que você estava sonhando é o acordar. Ou seja, se eu estou agora aqui gravando essa mensagem para vocês, de repente eu posso acordar e dizer, nossa, sonhei que eu estava gravando no celular um negócio para postar no YouTube. Então, eu vi que realmente não tem como a gente ter uma certeza sobre a realidade de um personagem da nossa experiência psíquica. Dessa forma, se eu não podia ter certeza, eu creio que com meu orgulho
e com a minha, vamos dizer, com a minha inexperiência, eu disse, então é melhor eu considerar a inexistência das pessoas. E como foram as pessoas que me falaram que Deus existia, a inexistência de Deus, porque se as pessoas que dizem que existe um Deus, elas também nunca viram Deus, como é que elas sabem? Mas mesmo que elas existissem, eu iria então, deveria duvidar. Mas se elas talvez nem existam, mais uma razão então que eu não posso acreditar em Deus. Então a partir de hoje eu sou ateu. Foi assim que eu decidi e é assim que eu vivi os anos que se sucederam. Bem, eu dizia quando era criança, lá pelos meus 8 e 9 anos, eu lembro, não só eu dizia, como eu lembro até hoje, que eu dizia que eu via Deus quando eu ia dormir. Mas eu não é que eu visse, eu via um rosto coberto, como se fosse coberto com um pano. Eu via que era um rosto humano, mas que por intuição eu sabia, sentia que era Deus. Esse rosto vibrava assim e eu adormecia na mesma hora quando ele vibrava. Então eu deixei para lá isso tudo. Eu disse, não, nada disso faz sentido, vou viver agora apenas tendo cuidado para que o sonho da minha vida não vire um pesadelo. Porque isso efetivamente eu sabia que era possível, muitas situações ruins eu já tinha passado. Eu disse, não, eu não quero passar por situações desagradáveis, então eu vou ter cuidado. Então vamos dizer, eu não tinha honestidade com nada. Né? Inclusive cheguei a roubar coisas, roubei um disco numa loja, na Gabriela Discos, que infelizmente fechou, senão eu gostaria de ir lá pagar pelo disco. Eu fiz isso nos anos 80, lamento. Mas por ignorância, eu achava que se eu tinha tido a chance de roubar, era porque era para roubar, eu tinha que ter aquele disco. Era assim que eu pensava. E eu vivi, então, esses anos só tendo esse cuidado de não fazer coisas assim muito perigosas para que o meu sonho não virasse pesadelo. O meu ateísmo, como começou repentinamente, também acabou de um segundo para o outro. Acabou no dia 27 de abril do ano de 1991, o dia da morte do meu pai. No dia da morte do meu pai, quando eu cheguei no hospital e segurei a mão dele, já morto, eu desabei, eu chorei tudo que tinha para chorar. Esse pai que eu adorei durante toda a minha infância, verdadeiramente, eu adorava meu pai. Aquelas mãos que me ensinaram a andar, agora estavam inertes e iam ser enterradas, né? E eu não deixei que ninguém se aproximasse de mim para me consolar, afastei de mim todo mundo e chorei até não poder mais. Depois caiu uma tempestade tremenda, muita gente chegou inclusive no enterro com água até os joelhos, no cemitério do Caju costuma encher, e aconteceu isso naquele dia. Mas na hora do sepultamento já estava, então, clareando não, já estava sol, e o sol iluminando as pedras no chão, as plantas. E nós então nos dirigimos até o túmulo, foi colocado o caixão lá dentro, e os coveiros colocaram 3 placas de cimento sobre o caixão. Quando colocaram a 3ª placa, eu senti um vazio como eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque para o ateu, vocês devem saber, não há reencontro, não há vida eterna, não há tampouco a reencarnação na qual creem os espíritos, não há nada. Acabou, acabou. Meu pai não existe mais, nem nunca mais existirá, ele não é mais nada. Aí, naquele segundo que eu senti isso tudo, tão forte dentro de mim, eu, sem querer, olhei assim, olhei para a esquerda e vi o
arco-íris maior e mais lindo, mais extraordinariamente brilhante, uma coisa tão maravilhosa. Eu disse, naquele instante, eu tive a certeza, Deus existe. Acabou ali, naquele segundo, todo o meu sofrimento e toda a minha dúvida quanto à existência de Deus e à existência das pessoas. Aquele arco-íris, se fosse 1 minuto antes ou 1 minuto depois, seria só um arco-íris. Mas naquele momento, só Deus podia saber o que eu estava sentindo e o que é que eu precisava para sair daquela tristeza infinita. Ele me deu exatamente o que eu precisava. Eu não tinha ainda ideia, porque nunca tinha estudado a Bíblia nem nada disso, nunca tinha lido nem uma linha da Bíblia. Eu não sabia que o arco-íris no Antigo Testamento está no livro de Gênesis, né? O sinal que Deus colocou no céu da aliança que ele fez com o homem e que ele não iria mais destruir a humanidade. Então, eu senti isso intuitivamente, que era a aliança que ele estava fazendo comigo, ou seja, o que eu senti na verdade foi que, através daquele arco-íris, Deus estava me dizendo, Fernando, você hoje perdeu o teu pai da terra, mas eu sou o teu verdadeiro pai. Eu existo e eu te amo. Eu te amo porque era muito lindo, o arco-íris perfeito, como nunca eu vi, nem antes, nem depois daquele dia. E eu senti que ele estava de fato dizendo que me amava e que ia me proteger e que tudo ia dar certo na minha vida. Então eu ganhei nesse dia a fé e perdi a tristeza pela perda do meu pai, porque eu sabia que perdendo o pai da terra e ganhando o pai Deus, eu estava num lucro indescritível. Quer dizer, é claro que eu senti saudade do meu pai, muitas vezes, mas não de uma forma triste, mas sim de uma forma... E então acabou o meu ateísmo. E eu estava começando a fazer... eu estava ensaiando para fazer minha estreia, que no primeiro show assim um pouquinho mais em evidência que eu fiz, foi a celebração dos 100 anos de Cole Porter, que por acaso era o autor da primeira música que eu cantei quando eu tinha 13 anos no banheiro azul da minha avó, e essa música era Night and Day. Então era a música que terminava o show, e quem me acompanhava, e que foi quem me convidou para fazer o show, foi o grande pianista João Carlos Assis Brasil. E o nosso duo deu muito certo, porque havia quase que uma comunicação telepática musicalmente entre os dois, e todo mundo começou a falar muito bem. O José Domingos Rafael do Globo escolheu como o melhor show do ano e me escolheu como a revelação vocal do ano. E junto com o grupo Be Happy, que também era um grupo vocal de jazz, e eu pude, então, desfrutar de uma felicidade muito grande e de bastante trabalho, né? Fazíamos durante 3 meses, casa cheia, todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo. E eu juntei um pouquinho de dinheiro e resolvi ir para Nova York. Em Nova York, eu fiquei lá uns 20 dias, depois eu fui para Los Angeles e depois fui para Paris. Eu queria descobrir o que havia na cidade que me permitiria viver, desenvolver a minha carreira. Em Nova York aconteceu logo, e eu decidi então, de saída, ficar lá, voltar para lá, né? Porque eu fiz a viagem inteira, mas eu decidi ficar lá porque encontrei um gênio da música norte-americana, um grande letrista e compositor, cujas músicas eu apreciava muitíssimo, mas que eu não conhecia, não sabia que ele estava vivo. Mas esse Rafael, que me escolheu a revelação do ano, tinha me convidado ao programa de jazz na rádio que ele tinha,
e me perguntou, você vai conhecer o Sammy Cahn quando for para Nova York? E eu nem sabia que o Sammy estava vivo, eu disse, eu gostaria muito. Ele disse, eu vou ver se eu arrumo o telefone dele. E ligou para o amigo dele, Maurício Einhorn, hoje meu grande amigo também, e o Maurício deu, sem me conhecer, né, fazendo a ressalva, diga a ele que não diga quem foi que deu, porque eu não conheço esse Fernando. Então, eu tendo conhecido Sammy Cahn e ele gostado da minha maneira de cantar, porque ele não quis escutar a fita que eu levei, ele disse, não, quero ouvir você cantar aqui, foi para o piano e me fez cantar, e eu fui cantando as músicas do livro do songbook dele, e foi chamando as pessoas lá da Warner Chappell, que era onde ele tinha escritório, então é onde eu passei a frequentar quando eu voltei a Nova York, porque ele me convidou para assistir a jornada dele de trabalho, para eu aprender a fazer as coisas que ele fazia. Quer dizer, na época eu não compunha ainda, ele não achava que eu ia mexer com isso apenas como cantor, mas ele me mostrava, ele ia para o piano, cantava e mostrava como interpretar certas sutilezas, né, do cancioneiro americano. Só que quando eu ia viajar, né, o dia que eu estava preparado para essa primeira viagem a Nova York, eu não tinha praticamente dinheiro, porque com o dinheiro do show eu tinha comprado um carro em sociedade com uma moça que eu namorava na época, e o dinheiro que sobrou, eu comprei a minha passagem, que era uma passagem cara, porque era Nova York, Los Angeles, Paris, depois Nova York, Rio, enfim, saía caro, e eu tinha $300 no dia da viagem para levar, para ficar 40 dias fora. Isso já foi um milagre, que nesse dia eu fui ter uma consulta com o meu psicanalista, que se chamava Domício Arruda Câmara, que ao meu ver foi o maior psicanalista de todos os tempos, de todos os países, porque ele era realmente um homem de uma inteligência tão rápida, tão brilhante, e um homem tão extraordinário em termos de humanidade, de generosidade, uma pessoa sem igual. E quando eu me despedi dele, então, ele disse, bom, quando você voltar, então você liga para marcar, né? Porque lá não tinha coisa marcada certa assim. Cada vez que eu ia, eu marcava próximo. Aí, quando eu saí pela porta, ele me chamou, ele disse, está levando dinheiro suficiente? Eu disse, estou levando. Ele disse, quanto que você está levando? Eu estou levando $300. Ele disse, senta aí. Aí eu sentei na poltrona outra vez, né? Ele abriu uma agenda e tirou uma nota de $100 e me deu. E aí virou a página, me deu mais outra, e eu perguntei, o que o senhor está fazendo? Ele disse, conta. E foi virando página e me dando notas, as notas novinhas, nunca tinham sido usadas. Eu fui contando, até que teve uma hora que eu já comecei a ficar nervoso, porque já tinha muitas notas ali na minha mão. Eu disse, doutor Arruda, o que o senhor está fazendo? Ele deu aquele grito, mas ele gritava às vezes. Ele disse, conta! Aí eu contei, né? E quando terminou lá o livro dele, a agenda, ele disse, quanto que você tem aí? Eu disse, aqui tem 7 mil. Ele disse, pois é, você leva os 7 mil, assim depois você compra alguma coisa lá, traz aqui, vende mais caro, com o lucro você pagou, você financiou tua viagem. Isso é para ver o homem que era Domício Arruda Câmara, né? Para além da competência profissional dele, que foi o primeiro psicanalista, primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que foi amigo de Winnicott e conheceu Ernest Jones e Melanie Klein e Bion. Então, esse homem era um grande ser humano. E assim tornou-se possível, com esse dinheiro, quando eu voltei de Nova York, contei para ele que eu tinha encontrado Sammy Cahn, e Sammy Cahn tinha me dito que se eu pudesse passar um tempo em Nova York, ele iria me preparar para um hotel local, para eu fazer um show, uma temporada num hotel local. Eu disse, eu poderia ir, mas eu não tenho dinheiro.
eu só tenho o dinheiro que eu vou lhe pagar, os 7 mil. Ele disse, você pode contar com a minha amizade, pode usar o meu dinheiro. E eu usei então e voltei para Nova York em 92, quer dizer, isso tinha sido em 91, que eu tinha ido, em novembro, e em 92 eu voltei, acho que no mês de março, e esperei o Sammy Cahn chegar da Califórnia, porque a esposa dele preferia ficar na Califórnia. Então ele passava um tempo lá com ela e passava um tempo em Nova York. Mas quando ele voltou, então comecei a trabalhar com ele. Ele foi me mostrando muitas coisas, me instruindo. Eu fui desaprendendo o que eu sabia para poder reaprender uma coisa mais conectada com a realidade da cultura americana, porque eu cantava música americana sem saber como era a vida americana, sem saber como era a poesia, como é que se falava, como é que se interpretava uma letra de Cole Porter, ou de R. Gershwin, ou de Sammy Cahn, né? E ele me botou em contato com um empresário, que ficou sendo meu empresário por um tempo, e assim eu fui conhecendo grandes músicos, cantando com grandes músicos, como que tocaram com Sinatra, como Russ Kassoff, Mike Ramsey, aquele Peter Metz, que era arranjador da Barbra Streisand. Enfim, todo mundo queria me conhecer, porque eu era protegido de Sammy Cahn, estudava com ele. Além disso, ele me dizia, você pode vir no meu escritório, quando eu for embora, você pode ficar aí, usar o piano, porque ele sabia que eu tinha que aprender a música, né? Que eu não sabia nada, não sabia nem quantas linhas tinha a pauta, apesar que eu já tinha até estudado 2 anos de música, mas eu tinha esquecido tudo, não lembrava nada. E aí eu fui ficando em Nova York, fui aprendendo, fui gravando fitas de demonstração, até que, infelizmente, Sammy Cahn, no dia 15 de janeiro de 93, morreu. Foi uma tristeza profunda para mim, e eu julguei que, tendo terminado então esse período no qual eu aprendia tanto com ele, eu deveria então começar imediatamente a me apresentar, e eu comecei a fazer shows, né, nos clubes de jazz e nightclubs de Manhattan, e tive muita sorte, porque a carta de visita de ser um aluno de Sammy Cahn, que eu era o único aluno dele, né? Isso me abriu todas as portas. Eu cantava no Birdland, cantava no Yardbird Suite, Five Spot, Adelaide, Algonquin, muitos lugares. E aí, nesse período, vivendo em Nova York, um dia eu estava com insônia e resolvi dar um passeio na Broadway, lá pelas 4 da manhã, porque Nova York, você sabe, é a cidade que nunca dorme, né? Era nessa época, agora está meio diferente. E tinha um homem vendendo livros, assim, na calçada, um homem que provavelmente vivia na rua e vendia livros usados. E me chamou a atenção a capa de um livro onde havia um senhor, assim, com um olhar profundamente inteligente e de uma perspicácia muito grande. Tinha uma cabeleira assim branca, como um chafariz, um bigodão tipo Einstein. Uma figura muito bonita, e eu disse, quem será essa pessoa? Aí abri o livro, fui olhando as páginas, tinha algumas fotos dele. Eu vi uma foto dele como médico. Eu disse, é interessante, porque eu estudei 1 ano de medicina, né? Quando eu tinha 17 anos, eu entrei para a medicina. E depois tinha ele como filósofo, né? Professor de filosofia. E eu pensei, é interessante, porque eu sempre gostei de filosofia. Eu sou psicólogo formado. Muito bom. Coincidência também. Depois virei a outra página, tinha ele tocando órgão. Disse, poxa, é músico também, mas assim já é demais.
Aí virei uma outra página, aparecia ele como pastor. Aí eu digo, não, aí estragou. Porque nessa época, apesar de que eu já acreditava em Deus, não acreditava de jeito nenhum que Jesus Cristo tivesse existido. Para mim, isso era uma história inventada. E eu achava, inclusive, que uma pessoa que acreditasse na existência de Jesus era burra. Eu achava. E eu disse, não, esse cara, uma pessoa inteligente não pode acreditar que Jesus existiu. Aí eu devolvi o livro, fiquei até com pena do cara, mas aí eu olhei de novo aquela capa, aquele olhar penetrante, né? Eu disse, não é possível que ele seja burro. Eu perguntei, quanto que é esse livro? O cara disse, é $1, $1. Eu disse, $1. Eu vou levar. Se for ruim, eu jogo na lata do lixo, não vou ter perdido muito. E dei o $1 a ele e peguei meu livro e levei para casa e comecei a ler. Era a história de Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz de 1952, esse grande homem humanitário que criou o hospital em Lambaréné, no Gabão, na África. Ele dava concertos, ele era um especialista na interpretação ao órgão da obra de Bach, e era um cara que inclusive reconstruía os órgãos preciosos da Europa, que estavam sendo todos substituídos por órgãos elétricos de qualidade muito baixa, e ele realmente me fascinou pela inteligência e me apresentou a pessoa de Jesus Cristo. Ele dizia, ninguém pode provar que Jesus existiu, mas muito mais difícil é provar que ele não existiu. E isso me convenceu. Ele dizia, Jesus é o Filho de Deus pela perfeição da sua ética de amor ativo. Não é que ele acreditasse nos milagres nem na ressurreição de Cristo. Ele não acreditava nisso. Ele achava que Cristo pensava que ia iniciar o seu reino no dia da morte. Ali tinha que ia haver um cataclismo, uma coisa. Ele pensava assim, o Schweitzer, né? E isso caiu bem para mim, porque eu, como era materialista também, eu disse, bom, isso aí eu posso aceitar, eu só não posso aceitar esse negócio de milagre, de ressurreição, ascensão, né? Aliás, amanhã, né, se celebra no Brasil a festa da Ascensão do Senhor, né? Ou se celebrou na quinta-feira na França. Então eu comecei a me interessar, e nessa época, como o dinheiro que eu ganhava cantando às vezes era insuficiente para pagar o aluguel, a gerente do meu prédio onde eu morava, no hotelzinho, né, bem pobrezinho, na rua 95, ela me arrumou um emprego como porteiro da noite num prédio só de mulheres. Chamava-se Simmons House. E eu podia escrever um livro sobre o Simmons House. Era um lugar sui generis, alegre, mas que aconteceram coisas muito tristes também, inclusive suicídio. Eu tive que carregar com a polícia o corpo de uma moradora que se jogou do 7º andar, ou seja, foi uma coisa. Mas à noite eu ficava sozinho ali e eu encontrei dentro da gaveta um livrinho, Evangelho segundo São João, que os filipinos que trabalhavam lá durante o dia eram católicos e deixaram dentro da gaveta aquele livrinho, e eu fui lendo. E ali eu vi que Jesus falava abertamente que ele e o Pai eram um só. E eu dizia, bom, se realmente ele é o Filho de Deus, ele tem que dizer isso. E se ele não era e dizia isso, é um impostor. Agora, se ele era, ele tinha mesmo que dizer, porque ele não pode dizer que não é, dar uma de bonzinho, modesto, não é? O Deus dizendo que não é, não sou não. Não, ele tem que ser verdadeiro. Se ele é, ele tem que dizer que é. E o fato dele dizer que é não implica em que ele não seja.
O que implica que alguém que não é e diga que é, este sim é impostor. Mas como eu posso dizer que ele não é? E como o Schweitzer realmente fazia uma análise aprofundada e muito racional da ética de amor ativo de Jesus, confrontando com todas as correntes filosóficas, inclusive do pensamento dos grandes pensadores indianos, ele colocava Jesus, ele provava e demonstrava como que a ética de Jesus estava acima de tudo quanto já existia em termos de filosofia e vamos dizer, moral, né? De maneira que, aos quase 30 anos, que eu já estava nessa época já estava com 30 anos, o assunto moral começa a interessar. Até ali eu não tinha nenhuma, mas eu comecei a me interessar e comecei a ler até nos meus shows umas passagens de Schweitzer, dizendo o quanto era importante a gente fazer alguma coisa além de ser uma pessoa honesta, trabalhadora, bom chefe de família, até um bom religioso. Ele diz, isso está muito bem, mas você deve fazer uma coisa a mais, alguma coisa pela qual você não recebe nenhum pagamento, mas o privilégio de poder fazê-lo, que é fazer alguma coisa por alguém que precisa. Né? Aquilo me tocou, porque eu não, dessa época, sinceramente, eu não nem olhava para se houvesse um mendigo na rua pedindo dinheiro, pedindo o que quer que seja, eu nem olhava para a pessoa, eu tinha um desprezo absoluto. E o Schweitzer começou a me ensinar a felicidade de encontrar as pessoas que, independentemente delas terem ou não terem, de poderem fazer por mim algo ou eu fazer por elas, né? E fui muito devagarzinho, então, aceitando que eu tinha medo que a miséria me fosse contagiosa, que eu ficasse miserável se eu encontrasse uma pessoa que estivesse na miséria. É muito triste dizer isso, mas, enfim, é isso que eu realmente pensava e isso que eu vivia interiormente. Esse período do Schweitzer logo se transferiu para o Brasil, que em 95 eu vim para o Brasil, tive um sonho que eu estava vindo de asa delta e que o mar estava um azul maravilhoso. E de fato, quando eu cheguei aqui, as portas se abriram muito para mim, aquele azul parecia que estava se confirmando numa sorte, né? E fiz uma temporada em que ganhei, inclusive, muito dinheiro. Meu psicanalista, infelizmente, já tinha morrido em 93. E eu, desonesto como era, ganhei um montão de dinheiro fazendo shows durante 6 semanas seguidas, de quinta a domingo, casa cheia, aparecendo na televisão, nos jornais, tudo isso. Não paguei a viúva, nem contei a ela que ele tinha me emprestado. Anos depois, quando eu paguei, mas eu vou contar o porquê que eu paguei, depois, quando chegar na hora. Ela disse, o Arruda deve estar orgulhoso de você, porque eu nem sabia que você devia esse dinheiro, e chegou numa hora muito boa que eu estou precisando. E eu disse, orgulhoso nada, ele deve estar dizendo, poxa, como demorou para pagar minha mulher, né? Então, essa fase, inclusive, de retorno ao Brasil, foi uma fase, assim, muito esfuziante em todos os sentidos, porque o irmão do amigo meu também me deu umas aulas de como seduzir as mulheres, e eu que era meio tímido, comecei a virar um conquistador, né? E num período curto assim, saía com muitas mulheres e achei aquilo tão maravilhoso, falei até para o meu irmão, quer dizer, no final da primeira temporada de 95 eu voltei para Nova York, gastei o dinheiro todo lá, viajei para a Finlândia, para a França, e
quando viajei então para lá, meu irmão me levou no aeroporto e eu disse, Alexandre, eu posso morrer até, porque estou realizado. Esses shows todos que eu fiz, maravilhosos, veio o Riley Mullins tocar trompete comigo, com Paulo Russo, Dário Galante, Alexandre Carvalho, fazer sucesso, sair com tantas mulheres que tinha noite que eu não sabia nem como é que eu ia fazer, porque vinha mais de uma no show, como é que eu ia fazer para escolher com quem ficar. Eu posso até morrer, que eu morro realizado. Para ver, a minha cabecinha era bem pequenininha, né? E essas coisas assim para mim, me impressionavam muito. Só que o desfecho foi um pouco triste para isso tudo. E eu vou dizer por quê. É que uma dessas moças que eu estava saindo nessa ocasião se tornou, assim, uma companhia mais constante, vamos dizer, uma namorada mesmo. Veio morar comigo, morávamos metade do tempo no Rio, metade em Teresópolis. E eu era feliz com ela, a gente se entendia muito bem. Ela largou tudo, largou família, largou amigos, largou faculdade, ela ficava comigo direto. Só que eu comecei a notar, depois de algum tempo, eu não era fiel, devo dizer. Eu não contava nada para ela, mas quando eu comecei com ela, eu dizia que eu não queria um compromisso fixo, que eu queria coisa livre, estar com ela pelo prazer de estar com ela, e não porque eu tinha feito um compromisso que me obrigava a alguma coisa. Então, e ela também, da mesma maneira. Só que eu comecei a ver que ela estava mudando, que ela estava ficando assim triste, estava perdendo até as capacidades, que ela era tão inteligente, tão assim, fazia muitas coisas, cozinhava muito bem, criativa, brilhante. Ela começou a ficar assim muito estranha, né? Incapaz de qualquer coisa, por mais simples que fosse. E eu disse, eu acho que está na hora de terminar esse caso. Aí um dia flertei com uma garota na frente dela, numa festa, na casa de minha mãe, e ela se enfureceu. Minha mãe me emprestou o carro para eu levá-la em casa, ela tentou se jogar na frente do carro, socou o vidro, eu a deixei em casa e disse, me livrei, acabou, chega disso aí. Aí voltei para a festa para ver se atacava a outra lá. Mas quando passaram-se alguns dias, ela apareceu, me visitou de novo, e disse, meu Deus, não é possível, tudo começa outra vez. Aí mandei ela subir, ela subiu, eu disse, e aí, surpresa? Ela disse, eu disse, mas tá tudo bem? Ela disse, agora tá melhor. Eu disse, melhor como assim? Ela disse, eu estava no hospital. Eu disse, por quê? Ela disse, eu tentei me matar. Eu disse, o quê? Por que você fez isso? Ela disse, Fernando, você não vê? Eu estou ficando louca. Você é o homem mais maravilhoso que existe sobre a face da terra, o homem mais fiel que existe no mundo, e eu tenho um ciúme desesperado de você, eu não consigo mais nem dormir, que eu vou dormir e eu começo a sonhar que você está com 1000 mulheres. Eu não consigo mais viver assim. Eu abandonei minha família, meu pai, minha irmã, minha mãe, abandonei meus amigos, abandonei a faculdade, abandonei tudo. Porque eu não posso ficar um segundo longe de você, porque eu fico achando que você vai estar com alguma outra mulher. Aí eu fiquei olhando para ela, assim, tipo, mas... Aí ela disse, mas não tem problema, vai ficar tudo bem, o psiquiatra já me receitou um antidepressivo, vai ficar tudo bem. Aí na hora que ela falou isso, eu me dei conta, eu não tenho direito. Eu imaginei ela dali a alguns anos, ela tinha 21 anos, novinha, linda. Dali a alguns anos, ela tomando antidepressivo, ficando catatônica, eu continuando numa relação infeliz com ela, cada vez mais decadente.
Aí eu disse para ela, não, a gente tem que conversar, eu tenho que te dizer algumas coisas. Aí eu sentei com ela, eu contei tudo que eu tinha feito, tudo. E aí ela me xingou de tudo também que ela podia xingar, ficou furiosa, mas no final ela me agradeceu porque dizendo tudo a ela, contando tudo que eu tinha feito, e até as coisas que eu tinha querido fazer e não tinha conseguido, mas que eu tinha tentado fazer, eu me abri mesmo com ela para ela saber que eu não era aquela pessoa fiel que ela pensava. Aquele homem maravilhoso não era eu. E ela acabou me agradecendo, dizendo, você mostrou que me ama mesmo, porque você salvou minha vida me contando isso tudo. Ou seja, ela estava querendo dizer que se eu não contasse, ela ia acabar se matando mesmo. Dessa vez, né, o pai dela chegou na hora em casa que ela tinha acabado de tomar os remédios, a melhor amiga ligou na hora, mete o dedo na garganta, vomita! E aí nisso que ela vai vomitar, o pai entra na casa, leva ela ao hospital e ela se salvou por isso. Senão, até hoje, eu seria culpado da vida dela ter se extinguido ali, né? Naquele dia mesmo. Né? Então, depois que a gente conversou, a gente tentou continuar junto e não deu mais certo. Já não havia mais condição, porque ela, toda hora aquilo voltava na cabeça dela, ela lembrava e ficava... E eu fiquei sozinho e já não tinha mais, por incrível que pareça, uma semana antes eu estava todo conquistador, a partir daquele dia já não conseguia conquistar mais ninguém, nada rolava. Eu tenho certeza por quê que não rolava, porque os meus olhos antes daquilo diziam, vem que você vai gostar, você vai se divertir. E passaram a dizer, meus olhos passaram a dizer, vem que você vai querer morrer. E aí ela inclusive me disse que tinha encontrado com uma outra ex-namorada minha que tinha contado isso tudo para ela, e essa ex disse, mas a mesma coisa aconteceu comigo também. Também eu quis morrer, tentou também se matar. Então, duas mulheres tentaram se matar, graças a Deus não aconteceu nada, elas duas estão muito bem hoje, felizes, e eu desejo que estejam sempre, cada dia mais felizes, estejam sendo amadas, mas eu realmente não estava engajado para ficar com elas para o resto da vida. E eu entendi então o que é o pecado mortal, quer dizer, um pecado que leva à morte. O pecado, por que é pecado a gente sair com alguém que a gente gostou assim, não precisa ter compromisso, tal. Mas justamente, se não, eu não sinto que é a pessoa que eu quero dar a minha vida por ela, que eu daria a minha vida e quero dar se ela quiser também, vai acabar assim, quer dizer, mais cedo ou mais tarde vai ser alguém que vai querer morrer, ou você vai querer morrer, né? Aí, depois disso, aconteceu o contrário, que para mim, fui eu que quis morrer por uma mulher que eu fiquei alucinadamente apaixonado, e ela não queria nada, absolutamente nada comigo, e aí foi a minha vez de sofrer. A vida é assim, você faz sofrer os outros, mas também vai chegar um dia que você vai conhecer aquele sofrimento. E eu até digo, se não for aqui na Terra, lá em cima, onde a gente vê todas as coisas, Deus vai fazer você acompanhar, conhecer o sofrimento, todo o sofrimento que você causou nos outros. Eu acho que isso é que chama de purgatório, né? Você fazer uma viagem pelo sofrimento que você ocasionou em todas as pessoas na tua vida. E você só conhece um sofrimento quando você sofre aquilo. Porque pode alguém falar, fulano ficou viúvo, ou perdeu o filho, você diz, que triste, mas você não está sentindo a tristeza. O único jeito de conhecer a tristeza de alguém é sofrendo essa tristeza. Então, eu acho que o purgatório deve ser isso, fazer você, do jeito que você entra num carrinho na montanha-russa, ou naquele negócio lá
aquele trem fantasma, é fazer uma viagem no trem fantasma por todos os sofrimentos que você causou. Agora, é claro que eu fiquei no ar e não perdi a esperança de encontrar o amor, só que eu vi, inclusive na época fui a uma astróloga, que agora é até muito conhecida, que era a Mônica Bergamo, de São Paulo. Eu conheci a irmã dela e ela disse, minha irmã faz mapa astral. Nessa época eu tinha interesse e tal. E fiz, nunca tinha feito. E ela disse, a tua vida agora entrou numa fase que não é gostosa. Mas é uma fase em que você vai aprender a desvincular o conceito de amor do conceito de orgasmo. E eu, na época, eu pensei, mas que coisa esquisita. Ela não disse, né, quanto tempo ia durar isso, ela não falou nada. Ela falou, você vai entrar numa fase que não é gostosa. Quer dizer, eu vejo que aquele encontro com a Mônica Bergamo, né, com as fitas que ela me mandou depois de São Paulo, foi válido no sentido de me prevenir. Por isso que é aquela coisa, apesar de que na Bíblia a astrologia é condenada, ainda assim Deus é mestre de todas as coisas. E a astrologia serviu para me prevenir, quer dizer, Deus faz uso de todas as coisas. Eu creio que, eu entendo que depois que a pessoa se liga sacramentalmente a Cristo, bom, Cristo está acima dos astros. Então, daí a proibição, né, da astrologia, porque a astrologia ela guia a pessoa, mais ou menos, né? E Cristo quer guiar com exclusividade. Então, entra a proibição para que a pessoa já não se vincule a uma sincronicidade, vamos dizer, como Jung estudou a sincronicidade dos fenômenos astrológicos, essa sincronicidade já deixa de valer para quem tem uma vida unida sacramentalmente a Cristo, que está acima dos astros, né? Mas Deus utiliza-se de tudo para o bem, né? O bem individual e coletivo. E então foi válido esse encontro com a querida Mônica Bergamo. Eu, dali, comecei a ir para de Ipanema, fiz um projeto chamado Ipanema Girls, porque vi uma tal garota lá que parecia que era a mulher da minha vida, e ela estava de óculos escuros. Eu, quando cheguei em casa, disse, puxa, eu queria tanto conhecer aquela mulher, eu conheço ela de sonho, de muito tempo. E aí veio essa ideia, faz o CD e tal, Ipanema Girls, tira fotos, depois faz as músicas, faz o CD, faz um livro. A ideia do livro veio depois. Aí, de fato, eu fiquei conhecendo ela, e ela que foi essa mulher que não gostava de mim e eu gostava dela. E então, mas aquilo por um tempo foi a motivação da minha vida. Eu ali estava motivado a continuar vivendo, porque, é claro, quando a gente está assim, apaixonado, a gente tem a ilusão de que a gente pode, de acordo com aquilo que a gente fizer, conquistar a pessoa, né? E eu fui fazendo tudo que eu podia para conquistá-la. Mas ela não dava certo, eu pisei na bola, falei uns negócios na imprensa, que eu tinha uma coleção de números de telefones de mulheres bonitas maior do que qualquer outro cara no Rio de Janeiro. Ela tinha dito, vamos se encontrar no Dia dos Namorados? Vamos. E aí sai na véspera do Dia dos Namorados essa entrevista. Ela, né, se ela estava talvez pensando em dar uma chance, ela desistiu rapidinho, porque aquilo ali ela se sentiu humilhada. E eu não falei o nome dela na matéria, porque eu estava guardando para uma outra matéria que eu queria falar, só falando dela,
Mas aí ela disse, ele me esnobou, não falou de mim, ainda disse que tinha... E, enfim, eu não sei se por algum momento até pareceu que ela me daria uma oportunidade, mas em vista das coisas que eu fazia, ela não deu, e assim foi. Nunca houve nada, absolutamente nada, a não ser uma amizade que acabou se rompendo pela minha impertinência, porque eu escrevia, ela tinha namorado e eu escrevia cartas de poemas e coisas para ela, e ela ficou furiosa com toda a razão. Mas desejo que esteja muito feliz, nunca mais a vi, mas faço votos de que ela esteja vivendo com muita felicidade o amor que ela encontrou e que parece verdadeiro, né? Eu não conheço, mas creio que sim. Então é isso aí. Essa fase, então, me levou a retornar a Nova York, oportunidade de fazer shows lá, e eu fui, e como convidado, né? Passei a segunda parte do ano de 1999 em Nova York. Cheguei perto do Natal e recebi muitos convites para Thanksgiving, 5 convites para a festa de Thanksgiving em novembro, 4 convites para o Ano Novo, para o Réveillon, e nenhum convite para o Natal. Isso é raro, porque em Nova York sempre as pessoas te convidam para o Natal, não te deixam passar sozinho, sabendo ser estrangeiro, tudo isso. E eu fiquei, vamos dizer, um pouco triste, mas surgiu um convite para ir assistir um concerto numa igreja, em Park Avenue. Eu estava passando por lá, me deram um papel, eu disse, tá bom. Aí eu fui, não tinha nada para fazer, fui assistir, o concerto foi legal até. Depois entrou um cara para fazer a celebração da noite de Natal, que eu achei que ia ser a missa. Não era a missa, porque na verdade era a igreja episcopal, a igreja episcopal, protestante, mas ele era irônico, assim, ele parecia um apresentador de programa de televisão, Silvio Santos, uma coisa assim. Eu digo, não, eu não quero isso na noite de Natal, eu quero a humildade. E aí eu disse, eu vou para casa. Aí saí no meio daquela gente elegantíssima ali, né? Saí, a primeira fila, fui pegar o metrô. O metrô ficava na rua 51, com a 7ª Avenida, se não me engano, ou 6ª. Eu então peguei da Park Avenue a rua 50, e quando estava chegando quase na 5ª Avenida, à minha direita estava a belíssima St. Patrick's Cathedral, a Catedral de Nova York, de St. Patrick. E aí eu vi aquela multidão, fazia um frio tremendo, e uma multidão enorme esperando de frente a uma porta grande assim, e tinha uma portinha menor mais para perto de onde eu estava passando, com um porteiro, e ali entravam algumas pessoas. Aí eu perguntei a esse porteiro, vem cá, o que esse pessoal está fazendo aí no frio? Ah, não, eles estão esperando para entrar, porque eles querem ver, vai haver a missa celebrada pelo cardeal O'Connor, à meia-noite. Eu disse, mas por que eles não entram? Não, porque não há lugar, possivelmente, para nenhum deles, talvez haja lugar para alguns. Eu disse, mas tem uns que entram aqui com você, por quê que eles não podem entrar? Não, aqui tem que ter convite. Você tem convite? Ah, não, eu só estava perguntando por curiosidade, eu não tenho convite não. Mas Feliz Natal, tchau, tchau. No que eu estou saindo, tchau, passa uma mulher com 2 convites assim, né, segurando 2 convites em forma de V. Eu vi que eram 2. Eu disse para ele, ela está com 2 convites, será que eu não posso entrar? Ele disse, claro que não, só se ela te der. Ele disse, madame, madame. Aí ela olhou, tá sobrando um convite? Ela disse, tá, quer? Eu disse, quero. E peguei o convite dela e entrei, era lugar marcado. Eu digo, eu não vou ficar em lugar marcado não, eu vou ficar perto da porta, porque se eu não gostar dessa missa, eu vou embora, né?
Aí eu já não vou fazer que nem na outra igreja, ter que atravessar ali no meio do corredor, vexame. E peguei um lugar ali, aí foi a abertura, era de 99, era a abertura do jubileu do ano 2000, né? O grande jubileu do ano 2000 foi aberto na noite de Natal de 99. Então abriram os portões de bronze, uma cerimônia com muita pompa, coisa que não me agradou nada. Né? O Monsenhor lá que fez... Tinha um cabelo assim como com laque, na horizontal, assim, no ar, flutuando no ar, o cabelo dele pintado de preto. Eu digo, mas o que é isso? E aí um garotinho fez sinal para ele começou a falar. Eu digo, esse aqui é o cardeal? Aí o segurança disse, não, o cardeal vai celebrar meia-noite. Ah, tá, então eu espero. Esperei, quando o cardeal entrou, abriu a boca e disse, não há um mestre de cerimônias como o Monsenhor fulano de tal, que abriu os portões de bronze, dando início ao jubileu do ano 2000. Eu disse, cardeal demagogo, vou embora. Quando eu vou passar pela porta, eu não sei se vocês têm isso, eu tenho às vezes, trava-se um diálogo interior, como se houvesse uma voz interior que conversa comigo. E essa voz disse, já vai, Fernando? Eu disse, já, não está vendo que esse cardeal é um demagogo? E a voz disse, em Nova York, quem não for politicamente correto não é ninguém, você não sabe disso? Eu disse, isso eu sei, infelizmente, muito bem. Mas olha, eu acho que esse cardeal, ele tem uma voz muito forte. Ele deve ser jovem, ele não deve ser humilde como você gostaria para a noite de Natal. Aí a voz disse assim, você acha que indo para casa, quando você chegar em casa, vai encontrar algum recado na secretária eletrônica, assim, né? Para alguém te convidando de última hora, assim? Realmente era isso que eu estava pensando, quem sabe... ou pelo menos você tem um presunto tender, assim, te esperando para você jantar, fazer aquela ceia. Mas tinha nada. Morava lá num quartinho muito pequenininho, muito pobrezinho, com banheiro no corredor. Na geladeira tinha apenas uma caixa de leite semidesnatado. E eu sabia que ninguém ia ter ligado, porque as pessoas convidam lá com antecedência, não é última hora. Aí eu disse, tá bom, eu vou ficar. Mas se eu não gostar desse cardeal, eu vou embora. Aí fiquei, ele disse, in the name of the Father, of the Son and the Holy Spirit. Amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a missa. E fizeram as leituras, eu não entendia nada de nada. Leitura de Bíblia, para mim, eu voava completamente. Cantos, tinha uns cantos até interessantes, mais ou menos. Até que o cardeal começou a fazer o sermão. Quando ele começou a fazer o sermão, eu percebi na voz dele um homem de uma grande humildade, de uma grande inteligência e de uma grande autenticidade. Eu não conseguia vê-lo. Eu não podia estimar qual era a idade dele, que aparência ele tinha. Eu não via, porque eu estava no fundo mesmo da catedral. Mas eu chorei, porque todas as coisas que ele estava falando encaixavam-se em tudo que eu estava vivendo. Ele disse, por exemplo, nós temos que ser gentis uns com os outros, mesmo com as pessoas que não são gentis com a gente. E isso me mexeu profundamente. Até hoje eu tenho dificuldade de ser gentil com uma pessoa que não tenha sido gentil comigo. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis na vida para aprender. E eu disse, esse homem, como eu estou vendo, é mais inteligente do que eu, mais humilde infinitamente do que eu, e é autêntico como eu gosto e quero sempre ser. Essas três qualidades que não estão juntas muitas vezes, né? Muitas vezes o cara é inteligente, mas não é humilde, enfim. As três coisas ao mesmo tempo são maravilhosas.
Então eu disse, eu vou realmente não ter medo mais, porque eu vejo que ele ama a Deus humildemente. E se ele ama a Deus humildemente e é ele mesmo, é autêntico, eu não vou mais ter medo de amar a Deus, porque o meu grande medo era deixar de ser eu. Eu disse, não, eu aceito qualquer coisa, mas desde que eu não vá deixar de ser o que eu sou. E se ele é católico, é isso então que eu quero ser. Eu vou ser católico. Comecei a ir às missas de domingo, já ia receber comunhão, não tinha nem feito primeira comunhão nunca, já estava indo receber. E falei com todo mundo, os meus amigos e tal, o cardeal O'Connor, um cara fantástico, você tem que ouvir, ele me fez chorar, tinha os brasileiros lá, choraram também, né? Juarez e a Aline Rossi, não sei por onde eles andam, mas um casal super legal que eu conheci lá naquela noite. E tiramos até uma foto, né? De repente, se der, eu boto a foto aí para a noite da minha conversão. Eu com a Aline, e aparece uma freirinha da Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Calcutá tinha lá as freiras dela lá em Nova York. Enfim, o amigo meu disse, não, o cardeal O'Connor está muito doente, ele vai se aposentar porque ele está com câncer de cérebro. Eu digo, não é esse não. Falou que ele tinha quase 80 anos, eu digo, não, era um cara jovem, a voz era muito forte, não estava doente não. Era ele sim, porque eu vi a missa pela televisão. E aí eu escrevi para o cardeal O'Connor correndo. Disse, cardeal O'Connor, tem uma coisa para lhe dizer muito importante, do que lhe contar o que aconteceu comigo na noite de Natal, de como você fez eu tomar uma decisão na minha vida que mudou a minha vida. Me disseram que você está doente, que vai se aposentar, mas não faça isso. Deixe que Deus o aposente. E aí eu recebi uma carta dele, assinada por ele, super bacana, dizendo, querido Nando, estou muito feliz de saber que você está de volta conosco. Bom, estar de volta significa, porque eu disse para ele que eu tinha sido batizado quando era bebê, né? Foi isso o resumo de tudo que teve meu com a Igreja Católica até essa época. Ele disse, mas eu não posso concordar que seja eu que te levou a esse ponto. Ao contrário, você que respondeu o chamado de Deus, respondeu ao chamado de Deus. Eu fui apenas um instrumento para este plano. Mas se você diz que está feliz de ter voltado, eu devo responder com welcome back, bem-vindo de volta. A sua história de fé é um presente de Deus para você. Se de uma pequena forma eu ajudei a te encorajar na noite de Natal, saiba que eu estou muito feliz de ter estado no lugar certo na hora certa. Que Deus te reforce agora na sua graça, agora que você renovou a amizade com Ele. Fielmente em Cristo, Cardeal O'Connor. Essa carta é uma aula, né? Uma aula de humildade, uma aula de catecismo, uma aula de tudo. Né? Em poucas palavras, eu acho que ele resumiu uma quantidade de informações e de ensinamentos que só mesmo um santo, um gênio pode fazer, né? Com toda simplicidade, né? Foi feito muito simples. Eu então ali fiquei maravilhado mais ainda e tentei com uma amiga jornalista ver se você faz uma entrevista com ele. As pessoas precisam conhecer esse cara é um cara extraordinário. E aí ele não respondeu mais. Ele estava de fato muito doente, mas não é pela doença que ele não respondeu. Eu acho que ele não respondeu mais porque ele viu que eu estava ainda com a tendência de idolatrá-lo. Então, dali algumas semanas, era um domingo, eu fui receber a comunhão, e o cara que estava dando comunhão, não sei se era sacerdote ou não, era um negro enorme, uma pessoa que impunha respeito. E eu fui receber a comunhão e ele
me ofereceu a hóstia e disse, "The body of Christ." E eu disse, "Yes." Aí ele viu que eu não era, né, que eu não sabia. Aí regalou os olhos, aquele cara imenso, "The body of Christ." Ele falou, repetiu, né? Aí a voz já subiu de tom. E eu fiquei intimidado, eu disse, "Yes." Aí ele disse, "You must say amen." Eu disse, "Amen." Recebi e fui me sentar, e aí eu senti dentro de mim, eu disse, eu não tenho direito. Eu sei que se eu solicitar a comunhão à Igreja Católica, eu vou receber, não me vai ser negado, mas eu tenho que pedir. Eu não era acostumado a pedir, eu dizia, não, isso aí, por que eu tenho que pedir? Estão dando para todo mundo, por que alguém tem direito e eu não tenho? Era a minha forma de raciocinar. Mas aí eu entendi, não, se eu quero, se isso só existe dentro da Igreja Católica e eu quero receber, eu tenho que pedir. E eles, desde que o meu propósito seja honesto, que eu esteja de acordo com tudo, como eu já estou com a religião, eles também têm a obrigação de me dar. Então eu olhei no programa, tinha por coincidência nesse dia um convite a um curso de introdução à religião católica para quem quisesse conhecer o que é a religião católica. Eu disse, ótimo, eu vou. Aí fui a primeira aula, o sacerdote que deu essa aula era um indivíduo que não estava muito bem-humorado. Ele disse assim, bom, a primeira coisa, que ele entrou na sala de aula, disse, bom, eu sei que vocês estão loucos para ir embora, o negócio não tinha nem começado. E eu também estou cansado, louco para ir embora, então vou falar rapidamente disso aqui, isso aqui. Eu disse, caramba, o que é isso, rapaz? Isso que é a Igreja Católica? Tô fora. Fiquei até o fim da aula, mas quando eu saí de lá, eu digo, eu não vou voltar, eu não vou continuar esse curso, não. Vou ficar vindo só para o Cardeal O'Connor mesmo nas missas. Aí fui caminhando para casa e fui pensando. E quando cheguei na minha casa, depois de muitos quarteirões, eu cheguei à conclusão que a primeira lição, quem tinha me dado não foi esse sacerdote, foi Deus. E a lição é o seguinte, você quando vem à igreja, vem por mim, não vem por sacerdote nenhum, vem por mim. Eu digo, gostei da primeira aula, agora vou continuar. E continuei. Aí eles disseram, depois de algumas aulas, a gente estudava, tinha um livro, Vida em Cristo, e eu estudava direitinho aquilo lá, depois eles faziam perguntas para checar se a gente estava estudando. E eles disseram, aqueles que tiverem o interesse de receber o batismo, ou os que já forem batizados de receber a confirmação, que é a crisma, e a primeira comunhão, se inscrevam, porque nós, no final desse curso, vai haver, então, a crisma e a primeira comunhão. Aí eu disse, eu estou interessado. Eles disseram, bom, então vai ser... Parece que é na noite, eu não estou me lembrando bem agora, se é na noite da Vigília Pascal, ou se é no domingo de Páscoa que fazem normalmente, eu acho que é na noite da Vigília Pascal, se não me engano, né, que fazem a crisma. E aí eu disse, para mim não vai dar, porque minha passagem de volta para o Brasil expira, é uma passagem que ia se esgotar ali, no dia 22 de março, era isso. Aí eu fiquei chateado, eu digo, mas eu faço no Brasil a primeira comunhão. Mas eu creio que aí eles avisaram ao Cardeal O'Connor, eu acredito, porque estranhamente mudaram a data para o dia 18 de março, em plena quaresma, para a crisma e primeira comunhão. O que não se faz, né, normalmente. Mas eu acho que o O'Connor sabia que se eu viesse para o Brasil, provavelmente eu ia me desviar ia acabar não fazendo a crisma, ia me decepcionar com a igreja ou tal, qualquer coisa, ia desistir, né? Porque as forças para a gente desistir são grandes, as tentações para desistir da fé, né?
E eu ia estar longe dele, quer dizer, ele sabia que até ali eu estava idolatrando mais a ele do que o próprio Deus, e que eu indo embora não ia ter mais ele, não ia ter mais Deus, e eu ia continuar com Deus assim, por conta própria, né, como eu estava até ali. E aí marcaram, beleza, aí disseram, vocês têm que se preparar para a comunhão, né, se confessando. Então tem que se preparar para a confissão, tem que confessar todos os pecados que vocês cometeram. E as leituras e as homilias nessa época de Quaresma falam muito em arrependimento, né? Mas eu realmente não tinha arrependimento de nada, não. Eu não tinha. Eu ia me confessar, tipo, burocraticamente, porque eles mandaram confessar para poder receber a primeira comunhão. Simplesmente isso. Eu não entendia o porquê de ter que confessar. Aí eu acho que teve um domingo na missa. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, eu tive um sonho. Nesse sonho estava eu era o único homem do sonho e todas as mulheres da minha família. Minha mãe, minhas tias, que são muitas, irmãs dela, e minhas primas, que são muitas também. Era uma multidão. Descemos uma escada, sei lá que era uma festa que a gente estava, não sei, e entramos num trem. O trem começou a andar e logo enguiçou. Aí eu desci junto com essas pessoas todas e tinha um ônibus estacionado, um ônibus também muito moderno. O trem era moderníssimo e o ônibus também muito moderno, ali estacionado bem ali do lado. Entramos no tal do ônibus, aí o ônibus começou e logo enguiçou também. Caramba, que loucura isso. Aí tinha ali perto estacionado um carro velho, era uma Brasília, uma variante, eu não sei dizer exatamente que carro que era, mas era um desse Volkswagen, eu não lembro bem. Eu sentei ao volante, minha mãe sentou do meu lado, as primas e tias, algumas, né, só umas poucas, estavam no banco de trás, eu vi pelo retrovisor, elas espremidinhas, mas já não era aquele grande grupo que estava na festa, nem no trem e no ônibus, né? Aí eu peguei a estrada, estava indo bem. Aí eu entrei num túnel, estava indo bem. Só que no fim do túnel, para minha surpresa, um cubo de pedra do tamanho de um prédio, de granito inteiriço. Eu olhei para minha mãe e disse, não é possível, a gente nunca consegue continuar essa viagem, tem sempre uma coisa impedindo a gente de passar. E aí quando eu terminei de dizer essas palavras, uma voz que era tão forte, mas tão forte, que chegava a distorcer dentro de mim e que me fez despertar aos prantos e com uma dor tremenda nos ouvidos. Só que a voz não estava gritando, não, era o tom natural da voz. Essa voz me disse, você não vê que se você não se arrepender eu não te deixo passar? Não é só o dinheiro, mas você vai ter que se arrepender de tudo. Aí eu te deixo passar. Eu acordei então nesse instante, chorando muito, sentindo aquela dor muito forte nos dois ouvidos. E eu fiquei pensando, eu entendi muito bem a mensagem, né? A questão do arrependimento era imperativo, quer dizer, eu entendi que Deus estava falando comigo, né? É a única pessoa que pode dizer eu te deixo ou não te deixo passar. Quem mais poderia dizer isso? Ninguém mais. E eu não tinha ideia de que a voz de Deus era descrita no Antigo Testamento também, nos tempos de Moisés, né? Que eu via a voz de Deus como a voz de trovão. E era exatamente isso, era a potência maior ainda do que um trovão quando a gente está muito perto onde o raio acontece, coisa que chega a assustar. Ele disse se arrepender de tudo bem. Eu pensei, mas não é só o dinheiro, mas você vai ter que se arrepender de tudo. Aí eu te deixo passar.
não é só o dinheiro. Eu disse, isso estraga até a beleza dessa frase. Mas depois eu vi que tinha que ter isso mesmo. Por quê? Eu era desonesto com o dinheiro. Eu, por exemplo, não tinha pago o meu psicanalista, como eu falei, né? Eu só vinha pagar depois. Depois desse sonho. Aí eu vi que eu tinha. Porque Deus me impunha uma condição para eu poder passar. Continuar a viagem da vida. Arrepender-me, pagar minhas dívidas. Eu liguei para minha mãe, pela primeira vez eu falei de Deus com ela desde os 16 anos. Acho que eu nunca tinha falado de Deus com a minha mãe, jamais. Eu disse, tem uma mensagem de Deus para nós, você comunica às tuas irmãs e tuas sobrinhas. E contei o sonho para ela e resolvi voltar ao Brasil, depois de fazer a primeira comunhão. Então eu voltaria ao Brasil, já estava decidido, mas que eu venderia. Aí eu decidi vender meu apartamento, que era meu único imóvel para morar, né? Dividi uma casa com meu irmão em Teresópolis, mas não era minha, né? A gente tinha os dois, né? E não era minha, né? Quer dizer, era a casa do meu pai. E eu fiquei assim um pouco triste de ter que vender o apartamento, que também meu pai que tinha me dado, mas eu disse, não, mas eu quero passar. E Deus prometeu no sonho que ele ia me deixar passar se eu me arrependesse de tudo direitinho e pagasse minhas dívidas. Eu comecei a ligar para as pessoas, pedir perdão. Eu nunca tinha pedido perdão a ninguém, né? Tinha uma vez pedido desculpa ao meu pai, porque meu psicanalista me disse que era a única maneira, porque ele tinha me expulsado de casa. E ele perguntou, mas você fez alguma coisa para irritar teu pai? Para ele estar te expulsando? Eu disse, fiz várias. Ele disse, peça desculpas. Eu pedi, mas não foi por arrependimento, foi para não ser expulso, né? E aí agora era diferente. Então, isso foi no dia 16. Não, esse sonho foi no dia 13, creio eu. No dia 16 eu ia me confessar, porque no dia 18 ia ser minha primeira comunhão, dia 17 era a festa de São Patrick. Não tem como fazer nenhuma confissão, porque Nova York são aquelas paradas de, como que chama, desfile de São Patrick, na Quinta Avenida, tudo isso. Não tinha, a igreja não tinha atividade. Então, eu fui me confessar no dia 16 e esse sonho realmente me deu a tônica do arrependimento. Né? Como um acorde do pianista dá a tônica de uma música e você entra no tom, né? E quando eu cheguei lá, ele disse, você tem 15 minutos para se confessar, né? Porque eu vou celebrar a missa logo em seguida. Então, eu disse, então, se você estiver de acordo, eu vou falar só dos pecados maiores, assim, que for o principal, eu vou colocar em ordem cronológica. Ele disse, tá bem. E aí eu falei de muitas coisas, e no fim da minha confissão, esse sacerdote disse para mim, você sabe, a essência da confissão não é fazer uma lista de pecados, mas sim estar triste por ter cometido esses pecados. Na vida de um sacerdote, no confessionário, há alguns momentos que são especiais porque o sacerdote sente uma grande tristeza sair da pessoa que está se confessando. Eu devo lhe dizer que este é um dos momentos especiais da minha vida de sacerdote, porque eu estou sentindo uma grande tristeza sair de você por ter cometido esses pecados. Você já sofreu o suficiente, como penitência, você vai rezar 5 Pai Nossos, 5 Ave Marias e vai assistir à missa que eu vou celebrar agora. Não vai comungar, porque você só vai poder comungar no sábado, no dia da tua primeira comunhão. Aí eu saí dali, parecia que eu podia voar de tão leve que eu estava. Eu nunca tinha me sentido assim. Leve, levíssimo. E assisti a missa, e quando cheguei em casa, então no hotel, tinha um pessoal do Brasil que morava lá. E eu vi então essa menina, uma menina muito bonitinha, que eu conhecia de vista assim lá, a gente conversava e tal. Oi, tudo bom? Tudo bem? E aí
Aí fui dar um beijinho nela, quando eu vi, ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Aí eu abracei ela assim, para consolar, mas aí sabe como é, né? É uma garota bonita, eu tô abraçado com ela, ela tá chorando nos meus braços. Eu comecei a sentir aquelas coisas que são normais, né? E eu fiquei sem saber o que fazer. Meu Deus do céu. Como é que isso está acontecendo aqui? Essa mulher está nos meus braços, está chorando. O que eu vou fazer? Porque ao mesmo tempo que veio um desejo, veio também a consciência de que ela estava sofrendo e eu não ia repetir meu erro de usar as pessoas no momento de fragilidade. Aí a única coisa que assim que veio, só existe uma coisa que eu posso dizer para ela, falar da minha felicidade, porque ela está tão triste e eu vou falar da minha felicidade. Aí eu aproveitei um segundo que eu senti que dava para afastar um pouco e olhar para ela, e eu disse para ela, depois de amanhã eu faço primeira comunhão. Aí ela disse, sério? Aí ela parou de chorar, sério? Eu disse, é. Ela disse, então vem aqui no meu quarto. E me levou para o quarto. Eu digo, bom, danou-se. Agora não tem jeito não. Porque eu fiz o que eu pude, mas assim já é demais. Aí quando chegou no quarto dela, ela foi direto para direção à cama e em direção à cabeceira. E pegou, tinha pendurado na cabeceira um terço. E ela disse, este é o melhor objeto que eu possuo. Foi a minha mãe que fez esse terço para mim. Eu te dou ele de presente. Aí eu fiquei assim, realmente maravilhado com o que tinha acabado de acontecer, porque veja só, se eu não tivesse pensado nela, se eu tivesse pensado, né, no meu prazer, eu tinha não falado da primeira comunhão de jeito nenhum, eu teria beijado ela, porque a oportunidade era essa, ela estava totalmente dependente do meu carinho ali naquela hora, do meu apoio. E ela aceitaria qualquer tipo de carinho que eu desse a ela, porque ela estava muito machucada. E eu perguntei o que aconteceu, né? Ela começou a chorar, ela disse, é que eu e a minha namorada terminamos. Então ela vivia com uma moça lá. E elas tinham terminado a relação, quer dizer, ela estava carente. Mas como eu falei de Deus, né, da primeira comunhão, ela ficou ligada a Deus e quis me dar um presente, fazer a obra de Deus, que era me ajudar na fé, né? Que coisa maravilhosa. Também eu não lembro nem o nome dela, mas eu lembro dela com muito carinho, muito amor, porque ela fez parte de um momento belíssimo da minha vida. Dali então, eu não, se eu tivesse caído em pecado mortal, eu não teria podido fazer minha primeira comunhão. Eu nem iria na catedral no sábado, porque eu estaria impedido de receber a comunhão, né? Ou talvez eu fosse, receberia a crisma e não poderia comungar. Mas não sei nem se isso eu poderia fazer. Certamente não, acho que não. Então, no dia 18 de manhã, era às 7 horas, a crisma às 7 horas, uma coisa atípica mesmo, na Capela de Nossa Senhora, lá no fundo da catedral. Foi o dia mais feliz da minha vida. De começar já era um dia frio, do céu azul, sem nenhuma névoa, uma coisa extraordinária. E eu fui andando, um cara tirou uma foto minha, eu disse, olha, quero que você saiba, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu estou indo receber a primeira comunhão agora, lá em St. Patrick's. Se você publicar essa foto, pode publicar, você ponha isso aí. Era um fotógrafo profissional, né, desses que fotografam o pessoal na rua. E aí eu
A Ângela Moscone foi a minha madrinha, ela era jornalista do New York Post, uma pessoa maravilhosa também, e depois da primeira, né, da missa, ela me levou como presente de crisma, me deu um cartão muito bonito, uma imagem do Espírito Santo e um café da manhã no Hotel Plaza, hotel mais bonito de Nova York. Eu fiquei muito sensibilizado com a delicadeza do gesto da Ângela. Ela sabia que eu era um brasileiro, um homem pobre que vivia na cidade muito modestamente, e ela foi muito legal. Espero que ela esteja muito bem, esteja muito feliz. Nunca mais nos falamos, mas é uma pessoa maravilhosa. E assim foi. Então, 2 dias depois, ou 4 dias depois, voltei para o Brasil e comecei a encaixotar todos os meus pertences para poder vender meu apartamento e pagar minhas dívidas. E eu disse, quando eu vender o apartamento, com o dinheiro eu pago as dívidas e o que sobrar, e eu tenho certeza que vai sobrar, eu vou morar na França, porque esse é o sonho da minha vida e Deus prometeu, quando falou comigo naquele sonho, que me deixava passar se eu me arrependesse. E eu estou me arrependendo de tudo. Eu sei que eu vou poder ir morar na França. Esse é o sonho dourado da minha vida inteira, desde criança. Eu amo a França, amo muito. Aí uma noite, a noite do dia 3 de maio do ano 2000, acabei de encaixotar umas coisas e fui dormir, cansado. Dormi e tive um sonho só a noite inteira. Esse sonho era uma grande procissão. Aqui, eu estava dormindo no Rio de Janeiro, né? Mas o sonho se passava aqui em Teresópolis, na minha casa, num caminho de pedra que liga as casas do condomínio. Era uma grande procissão. Eu não era autorizado a fazer parte da procissão, mas eu podia assisti-la. E assim fui assistindo a noite toda. E eram milhares e milhares de pessoas que estavam em procissão. Cada volta que eles davam nesse caminho, mudavam todas as pessoas, menos uma, que era o cardeal O'Connor. E ele era o centro das atenções nesse evento aí, que eu não estou entendendo absolutamente o que significava, mas... Então, eu fui olhando aquilo a noite toda, até que de manhã, pouco antes de acordar, eu estava me sentindo cansado de ficar em pé na varanda ali, né, no sonho, né, a noite toda, e entrei para botar o pijama e ir dormir. Quando eu estou lá no quarto, alguém me chama na sala, aí eu venho ver o que é. Aí, para minha surpresa, quem? O cardeal O'Connor com mais umas 2 ou 3 pessoas. E eu, que tinha tanto amor por ele, ao ponto que eu escrevi uma música em homenagem a ele, que quando eu cheguei no Brasil mandei o CD, Angel of Christmas Eve, Anjo da Noite de Natal. E tinha escrito uma carta também para ele, dizendo que, como dizia o Semican, meu mestre Semican, na música Look to Your Heart, que ele escreveu, Never leave your love unspoken, nunca deixe o amor sem o declarar. E eu disse, cardeal O'Connor, eu amava tanto meu pai e nunca eu disse a ele que eu amava. Eu quero que você saiba que eu te amo tanto quanto eu amei meu pai. Eu sou teu filho, eu peço a tua bênção e eu lhe dou um beijo de boa noite. Porque eu sabia que eu não iria nunca conhecê-lo pessoalmente, porque ele estava doente, com câncer no cérebro. Eu estava voltando a morar no Brasil. Eu achei que as chances de conhecê-lo seriam muito pequenas, então eu quis que ele soubesse que, de fato, eu o amava tanto quanto eu amava meu pai. E deve ter sido para ele uma coisa muito bonita no fim da vida, um estrangeiro dizer, eu te amo tanto quanto amei meu pai e sou teu filho, e peço a tua bênção, porque ele escreveu um livro sobre a família, sobre o casamento, dizendo que ele gostaria muito de ter casado e constituído família, mas que não se arrependia de ter seguido a vocação do chamado que ele teve na infância de ser sacerdote. Então,
eu, assim, fiquei muito feliz e acordei. Não lembro, a gente trocou umas palavras, não lembro o que foi dito. Eu despertei e fui almoçar com minha tia. Contei o sonho para ela, ela disse, você não tem notícia dele? Eu disse, não, mas se tivesse alguma má notícia, algum amigo já teria me ligado, né, de Nova York. Minha tia estava vendendo, no dia seguinte, no dia 5 de maio, ela estava vendendo o apartamento dela de Teresópolis. De modo que ela me pediu para acompanhá-la no cartório. Aí eu pensei, estávamos no dia 4, eu disse assim, o que eu vou fazer então, Tilka? Eu vou hoje por antecipação, para poder despedir-me, porque eu estava de mudança marcada para Paris, porque eu ainda não tinha vendido o apartamento, mas ela ia me adiantar com o dinheiro dessa venda e depois eu pagava ela. Ela ia me adiantar o dinheiro para eu poder viajar. Aí eu disse, a gente se encontra no cartório lá amanhã de manhã, ao meio-dia. Tá bom. E assim eu vou me despedir dos jardineiros, dos caseiros lá em Teresópolis, o Antônio e a Inês. Aí eu vim de tarde, quando cheguei aqui, eu liguei para a casa de uns amigos, o Braz e a Flávia, que eu tinha conhecido eles na Semana Santa, na igrejinha aqui perto, e tinha contado a minha conversão para eles, e falado do Cardeal O'Connor, e tudo isso, o amor que eu sentia por ele. E a Flávia, inclusive, é uma escritora conhecida aqui, a Flávia Savary, filha da Olga Savary, que morreu recentemente, essa semana, né, eu acho, e a filha do Jaguar, cartunista Jaguar, muito conhecido também. Então, eles muito simpáticos, aí o Braz disse, Nando, vem aqui em casa, vem lanchar com a gente. Tá bom. E fui. Quando saí de lá, ele disse, Nando, se você quiser amanhã às 11 horas, tem uma missa lá perto da tua casa. Nós estaremos lá. Eu disse, Braz, não sei, é meio cedo para mim, mas de repente eu pinto lá. Se eu acordar cedo, quem sabe. E eu vim dormir. Fazia muito frio nessa noite. Eu botei o aquecedor elétrico no máximo e peguei todos os edredões e cobertores de lã. Acho que eu botei uns 10 cobertores na cama, botei todos os suéter, pullover que tinha na casa. Dormi que nem uma pedra. De manhã, lembro que sonhei com meu pai. Estava escutando um disco de Tony Bennett com meu pai. E Tony Bennett dava aqueles agudos. Meu pai nunca tinha gostado nem de Tony Bennett, muito menos dos agudos. Mas no sonho ele fazia assim. E eu fiquei tão feliz que ele estava, né? O Tony Bennett. Aí, de repente, mas de um segundo para o outro assim, esse sonho se desfaz. E eu tenho a visão, essa então, a primeira visão do rosto glorioso de Cristo no meio das galáxias. Eu vi o universo inteiro. Eram bilhões de galáxias. E cada galáxia tinha bilhões e bilhões de estrelas e planetas. E eu via tudo, cada astro, menor que fosse, eu via em nitidez absoluta. E no meio disso tudo, infinito e em cores, como nunca eu vi com os meus olhos, cores tão puras e profundas, o rosto de Cristo. O rosto dele, ele, como eu imaginava mesmo, um homem de cabelo grande, sobrancelhas, olhos, nariz, boca, barba. Só ele não tinha esta linha que termina o rosto. O rosto dele não terminava, não tinha fim. Onde eu olhava, tudo era ele. Aqui, e as cores, o rosto dele era todo colorido. Aqui, por exemplo, nas duas faces, era uma mescla magnífica do azul mais profundo com a cor de laranja. Uma coisa sublime. E eu disse, eu adoro essa vida, mas eu tenho que ir para ele. E eu me concentrei, comecei a ir cada vez mais rápido, a velocidade crescia exponencialmente assim. Havia um ruído muito forte, como se fosse um aspirador de pó dentro do meu ouvido, eu creio que era o ruído do universo. E eu ia, aí uma coisa me puxou de volta, aí eu me concentrei de novo, comecei a ir, mas é como se uma parte de mim tinha consciência de que eu não tinha realizado nada nessa vida, nada de importante.
E isso não me deixou livre para ir, porque há o desejo, eu acho que em cada um de nós, pelo menos em mim, de realização, o desejo de realizar algo, de contribuir com algo na vida, né? E eu não podia ir sem ter contribuído. E aí eu acordei de repente, eu acordei passando, não consegui respirar, o calor dentro do quarto era tamanho, o sol batia horas e horas na janela, o tal do aquecedor não desligou nem por um segundo, aqueles cobertores sintéticos, sabe como é aquilo, esquenta excessivamente. Eu acho que eu tive uma parada cardíaca, realmente, não sei quanto durou, e minha alma foi liberada e conseguiu subir até ver o que eu vi. Eu sei que eu levantei desesperado, sem conseguir respirar, abri a janela, fui arrancando a roupa e abri a janela ao mesmo tempo, né, a cabeça para fora, e quando eu me oxigenei, que eu já normalizei, eu olhei o relógio, eram quase 11 horas, era tipo uns 10 para as 11, ou 7 para as 11, eu disse, eu tenho que ir naquela missa. Eu peguei, me vesti que nem desesperado, eu tinha ido lá exclusivamente para despedir dos caseiros, não despedi deles, porque na véspera eu fui para a casa do Braz e da Flávia, e aí, quando passei na porta da casa deles, só gritei, tchau Antônio, tchau Inês! E eles apareceram na porta e fizeram assim, não entenderam nada, né? Aí eu sei que cheguei na igreja, fui correndo igual um cavalo desenfreado, cheguei lá, olhei o relógio, eram 11 horas, 0 minutos, 0 segundos. Essas coisas, sincronicidade divina, né? E aí fui e realmente aquela missa foi um momento muito especial da minha vida e foi a primeira missa em que eu recebi comunhão em duas espécies, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho, né? O sacerdote Tolmino era um maravilhoso sacerdote italiano, já idoso, apaixonado pela igreja, e ele que celebrou essa missa inesquecível da minha vida. No fim da missa, a Flávia e o Braz vêm falar comigo. E a Flávia fala primeiro e me diz, Nando, temos duas notícias para te dar, uma maravilhosa e uma não muito agradável. Eu disse, começa pela má notícia, Flávia. Ela disse, não, começa pela boa. É que um amigo que você ama muito profundamente foi convidado a uma festa incomparável. A má notícia é que você não pode ainda ir a essa festa. E me deu o recorte do Globo, dizendo, o obituário, dizendo, morre em Nova York, aos 80 anos, o cardeal O'Connor, no dia 3 de maio. Depois, o Steve Ross, aquele cantor de cabaré, amigo meu lá de Nova York, me mandou até mais jornais que especificavam o horário da morte dele, foi à noite. Era a hora equivalente, que tem 2 horas de fuso horário de diferença, a hora que eu fui dormir. Então, o sonho que eu tive da procissão na minha casa aqui de Teresópolis, com o cardeal O'Connor no centro das atenções, foi na noite e na hora da morte dele. A partir da hora da morte dele, aquela procissão. Me explicou um seminarista francês, Bruno Guéprot, que era meu amigo e vizinho em Paris, que a Igreja Católica ensina que quando morre um santo, ele é recebido pela comunhão dos santos, no momento mesmo da morte. E ele disse, então a procissão que você viu eram as almas de todos os santos, eram todos os santos que estavam aí na tua casa de Teresópolis, no lugar onde você teria que ter essa visão no dia seguinte, no dia 5, né? Na manhã do dia 5, e voltar para poder dar testemunho dela. Ou seja, eles estavam rezando no local, por mim, em homenagem ao meu pai espiritual, cardeal O'Connor, que era o homenageado da noite, que tinha acabado de morrer, um santo.
certamente O'Connor é um santo, apesar de que ainda não iniciaram o processo de canonização, mas eu sei que ele é, devido a isso que aconteceu. Eu não pude. Então, a forma como a Flávia falou é extraordinariamente inspirada, porque ela não sabia que eu tinha tido essa visão, que eu tinha tentado ir para Jesus e não tinha conseguido. Ela disse: um amigo que você ama muito profundamente foi convidado a uma festa incomparável. A má notícia é que você não pode ainda ir a essa festa. Né? Ela não sabia que eu tinha visto, tinha tentado e não tinha conseguido ir. Aí eu dei quando me deu a notícia, eu disse: ah, meu Deus, ele vai fazer tanta falta. E o Braz disse: mas outros virão. E eu peguei o jornal, dei um beijo na foto dele e disse: eu estou feliz por ele, porque sei que ele está com o pai. Quer dizer, como a Flávia mesmo disse, ele foi, eu não pude ainda ir. Então, neste dia, né, extraordinário, eu encontrei minha tia, eles me deram uma carona até a Praça de Santa Teresa, em frente ao cartório, ela já estava lá, eu contei para ela, ela ficou radiante. Depois almoçamos e voltamos ao Rio, quando chegamos já era noite. Como já está ficando noite aqui também, que eu já estou ficando escuro aí no vídeo, né? Mas tudo bem, deixa eu terminar a história rápido. Aí, sabe quando você fica feliz demais o dia inteiro, você sente um cansaço tremendo? Eu estava tão feliz, aí eu disse para ela, e aí eu fiquei muito cansado quando cheguei no Rio, a gente pegou um táxi, me deu uma exaustão absoluta. Eu disse: tio, a gente está vendo que esse rapaz é gente boa, ele de confiança, pode me deixar em casa antes? Porque se eu ficasse na casa dela, eu ia ter que subir uma ladeira até a minha casa. Ela disse: claro. Quando eu abro a minha carta de correio, o que eu encontro? Uma carta do escritório do cardeal O'Connor. Ah, o cansaço foi embora, eu desci para a casa dela, disse que eu tenho que abrir essa carta perto dela, eu quero que ela veja esse momento. E aí, eu não sabia o que estava na carta, mas aí eu li, era uma carta esta já assinada pelo secretário dele, Monsenhor Gregory Mustachiolo. Dizia: o cardeal O'Connor me pediu para te escrever, para que você saiba que ele recebeu o seu CD, a sua carta, e ele agradece pelo envio e agradece está grato pelo seu suporte e encorajamento, porque de vez em quando eu escrevia para ele, saber dele e tudo isso, mandei um presente no aniversário e tal. E ele termina a carta dizendo: você está sendo lembrado de uma forma especial na missa e nas orações do cardeal durante esse tempo de Páscoa. E ele morreu durante esse tempo de Páscoa. Então, essa carta como que fechou. E quando eu mudei para Paris, poucas semanas depois, no começo do inverno, ainda no ano 2000, eu botava o aquecimento elétrico no máximo e o termostato desativado, e aconteceu por mais 2 vezes da temperatura se tornar insuportável, e acredito que eu tive mais 2 vezes, então, a tal parada cardíaca, porque eu tive a visão mais 2 vezes. Então, essa visão da face de Cristo, da Santa Face gloriosa, eu tive 3 vezes, sendo que a primeira foi colorida e resplandecente, esplendorosa. A segunda havia uma espécie de uma névoa, como essa névoa que há no mundo, quando você vê uma montanha distante, é assim, um pouco cinzentado. Então eu via tudo igual, menos aquelas cores, não via as cores. E a terceira visão tinha não só a névoa, mas também as nuvens. E essas nuvens estavam se movendo rapidamente. E a terceira visão durou poucos segundos. E eu entendi que, assim como agora eu estou realmente ficando escuro, que essas 3 visões foram conclusivas. Eu não teria mais nenhuma visão depois disso. Alguns anos depois, em 2003, examinando essa carta que chegou para mim no dia da primeira visão, do dia 5 de maio, eu notei um detalhe interessante. Ela chegou no dia 27, ela foi carimbada, ela foi assinada pelo Mustachiolo dia 25 de abril, por sinal, dia do aniversário da Ella Fitzgerald, mas foi carimbada no correio dia 27 de abril. Que data é essa? Vocês lembram? 27 de abril, a data
que eu voltei a acreditar em Deus quando vi o arco-íris no céu, ao dia da morte do meu pai. Quer dizer, aí dá para concluir que a oração do meu pai, que viu naquele dia 27 todo o amor que eu tinha por ele, também estava por detrás de tudo isso. Né? E o amor da Ella Fitzgerald eu tenho certeza, porque eu sempre fui alucinado por essa mulher e muito grato eu sou pela vida dela e pela música incomparável que ela deixou para nós. Então essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Realmente está chegando a noite e por sorte que a história está concluída, não é? Eu desejo a todos vocês felicidade e paz, que consigam, através do que se passou comigo, que Deus também possa, pelo Espírito Santo, confirmar as coisas que eu digo aqui, para que vocês tenham o privilégio de encontrar a mesma paz e a mesma felicidade que eu encontrei a partir do dia da minha primeira comunhão e da minha crisma, né? No dia 18 de março do ano 2000. São esses os votos que eu faço para vocês e deixo agora a gravação da música que eu fiz com letra de Jesus Cristo, chamada Pai Nosso. A letra de Pai Nosso, como quase todos devem saber, foi ensinada por Jesus Cristo aos apóstolos, que perguntaram como eles deveriam rezar, e ele disse: quando vocês rezarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.